O mercado tá uma loucura, você provavelmente já sabe disso, mas a gente sempre consegue encontrar algumas pechinchas, algumas barganhas, empresas que estão valendo ali menos que teoricamente deveriam estar valendo. Eu vou falar aqui para você o nome de 3 ações que você não tem que levar como recomendação de compra e venda, até porque eu vou usar um único critério para dar aqui o nome dessas 3 ações. Então isso aí vai muito mais além, a análise vai muito mais profunda e você tem que olhar outros fatores para tomar sua decisão. Então não é uma recomendação de compra e venda, vou explicar o critério que eu estou usando e vou dar o nome, algumas informações sobre essas 3 ações, essas 3 empresas. Então fica até o fim desse vídeo e me acompanha. E aí meus caros, Rodrigo aqui e este é o Urso da Bolsa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Falar aqui de 3 ações descontadas com base no critério de preço sobre valor patrimonial. Como eu falei, esse é um único indicador de valuation, existem vários outros e existem técnicas muito mais sofisticadas de fazer um valuation de uma empresa, ou seja, tentar encontrar uma banda ali, um valor aproximado do qual seria o valor justo do preço de uma ação, e aí se ela estiver abaixo desse valor justo, você teoricamente é um indicativo de que ela está barata e você tem uma maior margem de segurança. Então existem maneiras muito mais sofisticadas, tá? Não leve isso aqui como recomendação e nem como um único critério de avaliação. Mas na minha opinião é um fator bastante importante para essas empresas aqui específicas que eu vou falar agora até o fim do vídeo. Mas primeiro, deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal, claro, para me dar aquela força. Ativa o sininho, tá? Senão você não recebe os próximos vídeos que eu vou soltar aqui. Instagram, @RodCassioli, me segue lá que eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui pro YouTube, então segue lá. Então é o seguinte, qual que é o critério que eu estou utilizando aqui, tá? Para dar o nome dessas 3 ações? É o PVP, é o preço sobre valor patrimonial. Então pensa o seguinte, já vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Mas você tem o valor do patrimônio de uma empresa, o valor acumulado de lucros, mais o capital social, né, dos sócios que colocaram ali valor naquela empresa, dinheiro naquela empresa. Você tem um valor patrimonial. Quando a soma do preço de todas as ações do mercado daquela ação é menor que o valor patrimonial, é um indicativo de que aquela empresa está negociando com um desconto em relação ao seu valor patrimonial, que é o acúmulo de lucros e o capital social ali basicamente, né, e o capital social dos sócios que colocaram dinheiro naquele negócio. Entendeu nada, né? Então para um exemplo prático, como eu sempre trago aqui. Pensa que você vai abrir uma barraquinha de cachorro quente, cara. Aí você precisa de 10 mil reais. 10 mil reais para quê? Comprar a barraquinha, comprar capital de giro, então uma salsichinha ali, comprar molho, comprar tempero para poder produzir o seu hot dog e sair vendendo. Mas vamos supor que desses 10 mil reais que você precisa, você só tenha 3 mil reais no seu bolso e 7 mil você tem que tomar emprestado de um banco. Você nem percebeu, mas eu acabei de montar um balanço patrimonial aqui para você. Não vou entrar em contabilidade nem nada disso, mas basicamente o que você fez aqui na prática, tá? Você tirou 3 mil do seu bolso e colocou no negócio e pegou mais 7 mil do banco, juntou, deu 10 mil reais. Com 10 mil reais você comprou a barraquinha, comprou o capital de giro, a salsicha, etc. Então de um lado você tem os ativos. O que são os ativos? Tudo que você comprou ali com esse dinheiro, tanto seu quanto do banco, para poder começar a produzir os cachorros quentes. Então todo o capital de giro, a barraquinha, enfim, tudo que eu falei, o gás, etc, tudo ali que você vai começar a utilizar para poder produzir na sua operação. Então isso é o ativo, 10 mil reais. Agora, o passivo mais patrimônio líquido é o outro lado do balanço. Balanço patrimonial, os dois lados sempre tem que ser iguais, é uma balança, tem que sempre se zerar os dois lados, tá? Então, desse outro lado, você tem passivo mais patrimônio líquido. Passivo é o quê? É o que você tomou de empréstimo, 7 mil do banco, mais 3 mil, que foi o dinheiro que você tirou do seu bolso e colocou aqui nesse negócio. Então, 3 mil mais 7 mil, 10 mil de um lado, passivo mais patrimônio líquido, 10 mil do outro, que são os ativos, a barraquinha e tudo que você realmente comprou para começar a operação da sua barraquinha. Agora, desses 10 mil aqui desse lado, passivo mais patrimônio líquido, esses 3 mil aqui é o dinheiro que você tirou do seu bolso e colocou, e é também onde vão entrar os lucros. Conforme você for produzindo ali a sua operação e gerando lucro com seus hot dogs, esse lucro vai sendo jogado ali com o tempo nesse patrimônio líquido, e a tendência é que esse valor patrimonial, esse patrimônio líquido, vá aumentando com o tempo. Então beleza, na prática então o que significa o indicador PVP? Significa que se o PVP é abaixo de 1, significa que a ação daquela empresa no mercado está valendo menos do que o próprio valor patrimonial dela, ou seja, o tanto de dinheiro dos sócios que estão naquele negócio, mais do que vem sendo acumulado ali de lucro ou prejuízo também, né? Mas se espera-se que a empresa tenha lucro, então vai somando ali no valor patrimonial. Quando o valor patrimonial é acima de 1, significa que o mercado está pagando mais pelo patrimônio, pelo valor patrimonial daquela empresa. Beleza? Então se você não entendeu nada do que eu falei, na prática é o seguinte, PVP abaixo de 1, a empresa teoricamente está negociando com desconto em relação ao patrimônio líquido dela, e PVP acima de 1, a empresa está negociando com ágio, né? Está negociando com a mais, um valor a mais
do que o patrimônio que ela tem. Então abaixo de 1 teoricamente descontada, abaixo de 1 teoricamente não cara, mas está sendo pago mais do que ela tem como patrimônio. Abaixo de 1 é um bom indicativo de que existe um desconto ali dentro. Agora, o que você precisa entender também? Não é porque o PVP está abaixo de 1 que pronto, a empresa está descontada, está super barata, eu vou comprar e ela vai subir, eu tenho certeza disso. Não, porque o mercado ele capta todas as informações disponíveis sobre a empresa, sobre o cenário macroeconômico, sobre as perspectivas futuras. Então, se o PVP está abaixo de 1, existe um motivo para aquele PVP estar abaixo de 1. Existe talvez um pessimismo em relação ao futuro da empresa ou sobre o setor que ela está inserida. Então, existe algo ali ocorrendo para que esteja sendo negociada abaixo de 1. Então não leve isso como um fator escrito em pedra para que a empresa esteja descontada, mas sim um indicativo importante também, assim como outros também são. Fechado? Agora, sem mais delongas, o mais importante desse vídeo, acompanha aqui até o fim, 3 empresas, falar aqui algumas informações rápidas sobre elas, mas de novo, não é recomendação, tá? A primeira empresa é a IOSP Maxion, com um ticker aí de MYPK3. Hoje o PVP dela, última análise que eu fiz aí, está em 0,5. Ou seja, as ações estão sendo negociadas a metade do que vale o valor patrimonial desse negócio da IOSP Maxion, tá? A IOSP Maxion, que é líder global aí de peças automotivas, tem um CAGR de receita, né, o crescimento composto anual de receita dos últimos 5 anos de 11%, um CAGR de lucro, crescimento também composto anual de lucro de 29%, um ROI de menos 8%, tá? Esse foi o último ROI tirado, o ROIC de menos 0,7%, liquidez corrente de 1,12%, então tá saudável, mas também é algo que tem que ficar de olho, a dívida dela é muito atrelada ao câmbio, aos fatores que mexem ali no câmbio externo, e dívida líquida EBITDA de 8,3 vezes. Então, o único ponto aí que pega um pouco na IOSP. Então, como eu falei, a IOSP Maxion é uma líder global de autopeças, atende a clientes globais também do setor automotivo. Tem 34 fábricas em 14 países diferentes, então é uma empresa muito grande, gigantesca, que é bastante cíclica, né? Porque está diretamente relacionada com o setor automotivo, mas é uma empresa gigantesca aí com forte capital intelectual, né? Capital técnico, né? Ninguém do dia para a noite começa a produzir tecnologia de autopeças ali, né? Existe um progresso de tecnologia para chegar nesse ponto. Então é uma empresa que tem alguns diferenciais muito interessantes e que hoje está sendo negociada a metade do seu valor patrimonial, 0,5. Segunda empresa aí é a Sanepar, com o ticker aí, tem 3 tickers da Sanepar, né? SAPRE 3, SAPRE 4 e SAPRE 11. Sanepar aí que está com um PVP hoje de 0,87, então abaixo de 1 existe um desconto em relação ao seu valor patrimonial. O CAGR de receita de 10% nos últimos 5 anos, CAGR de lucro de 18% nos últimos anos, então forte crescimento de receita e de lucro nos últimos 5 anos, ROI de 14%, ROIC de 11,3%, liquidez corrente de 1,2 e dívida líquida EBITDA de 1,4, tá? Então a empresa está pouquíssimo endividada, não tem nenhuma questão de solvência preocupante no curto prazo, ótimos resultados de crescimento nos últimos anos, indicadores de rentabilidade também muito bons e negociando aí com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Sanepar é uma empresa aí de saneamento, né, de água e esgoto, foi fundada em 1963. O governo do Paraná é o principal controlador com 60% das ações, tá? Então isso você tem que ter em mente. O governo, né, o estado como societário seu. Então isso que você tem que ter em mente, tá? O governo como seu sócio é sempre um risco a mais ali, né, de interferências, de controle de preço, tarifas, algo que possa vir a acontecer com o governo simplesmente pela boa ou má vontade vai lá e pode interferir no negócio. É um risco que tem que estar dentro aí da sua análise, mas uma excelente empresa também, setor perene, né? Quando que a gente vai precisar de água ou saneamento? Então, uma ótima opção aí de estudo para você também dar uma olhada, beleza? E por último, uma empresa aí também controlada pelo governo, que é o Banco do Brasil, ticker BBAS3, BBAS3, a gente sempre coloca apelidos aí, né? BBAS3, PVP de 0,7 no momento que eu gravo esse vídeo. Então também existe um desconto em relação ao seu valor patrimonial. CAGR de receita nos últimos 5 anos, menos 8%. CAGR de lucro, menos 4,5%. E ROI de 10,7%. As outras informações estavam um pouco, acredito, desatualizadas, então achei melhor não trazer aqui, já que eu não tinha certeza dos números, tá? Então, como eu falei, o maior controlador é o governo federal. Foi fundado em 1808, mas faliu e voltou como o Banco do Brasil que a gente conhece desde então até hoje, em 1851. Então, de novo, também existe o risco ali do Estado de poder fazer interferências no negócio, na operação da empresa aí. Antes de sair, presta atenção nisso aqui, que eu deixei um e-book gratuito, tá? Tá na descrição do vídeo, só pegar lá, fazer o seu download, de novo, totalmente gratuito para você que quer começar a aprender a investir e entender ali os principais conceitos do mercado financeiro. Deixa o seu gostei para me dar aquela força, não custa nada, né? E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada. Qualquer dúvida, Rod Cassioli, Instagram, segue lá, me chama no direct, estou sempre respondendo. É isso, tamo junto e tchau!